Olá, bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Eu sou Rodolfo Kapler e este é mais um episódio do Kapler Entrevista. E com muita alegria eu recebo aqui a querida Lilia Schwartz, historiadora, antropóloga, professora titular da USP, professora visitante da Universidade de Princeton e autora de diversos livros importantes para compreender o Brasil. Lili, seja bem-vinda aqui, viu? Muito obrigada, Rodolfo. Eu é que agradeço esse convite, sempre tão especial. Lili, alguns conceitos como antirracismo, lugar de fala, racismo estrutural, tomaram conta do debate público nos últimos anos. Uhum. Qual a importância desses conceitos para o estabelecimento de uma sociedade mais justa, mais igualitária? Olha, Rodolfo, você sabe que eu sempre chamo a atenção que democracia é projeto imperfeito, né? Inacabado. Se a gente voltar à Grécia, é mais fácil dizer quem não votava do que quem votava, né? Ou seja, as mulheres, os estrangeiros, os escravizados não votavam. Então, era sempre um número muito pequeno de pessoas que votavam. E no Brasil, esse país de larga convivência com o regime da escravidão, né, que aqui vigorou por quase 4 séculos, não é? Nós naturalizamos lugares diferenciais para pessoas negras e pessoas não negras, né? Digamos assim. E essa naturalização é muito perversa. E vem da linguagem da escravidão, né? Porque não se passa impunemente por ter sido o último país a abolir a escravidão moderna, né? Sabemos que o Brasil, tanto a escravidão é linguagem, que ainda temos formas de escravidão, né? Outras formas de escravidão presentes no nosso cotidiano, mas o Brasil teve uma experiência muito alargada e teve uma experiência em todas as então províncias, né? Hoje estados, e também foi o país que mais recebeu mão de obra africana sequestrada, né? Pessoas sequestradas dos seus países no continente africano. Isso criou uma acomodação, digamos assim, uma acomodação social, como se esses fossem espaços naturalmente ocupados. E o perigo do naturalmente é porque a gente sempre pensa em natureza para refletir sobre biologia, esse tipo de coisa. Mas a cultura também naturaliza. E isso é um problema, porque ao naturalizar, ela produz uma cegueira social. Então, durante muito tempo no Brasil, falar de racismo era uma espécie de categoria de acusação, as pessoas não queriam falar. Depois, num outro momento, Rodolfo, as pessoas falavam, mas atribuíam ao outro. Eu não sou, mas o meu vizinho, a minha mãe, o meu irmão. Então, os brasileiros brancos, como eu, se sentiam uma ilha de democracia racial, cercados de racistas por todos os lados. Essas são formas de você adiar, assumir para você, para a pessoa mesmo, né? Qual é a dose que você tem nessa sociedade tão racista. Então, eu acredito, para chegar agora mais direto à sua pergunta, que a grande contradição da democracia brasileira é a questão racial. No Brasil, nós não falamos de minorias, estamos falando de maiorias, porque a população negra, tomando os critérios do IBGE, né, negros, pretos e pardos, corresponde à maioria da população brasileira, 56,4%, só que são maiorias minorizadas em vários espaços, no espaço da representação política, da representação econômica, do jornalismo, da educação, da universidade, e como é que você combate isso? Por isso que eu voltei tanto, né? Essa linguagem de longa duração. É como diz a Angela Davis, né? Você não basta você dizer que não é racista, você tem que ser antirracismo. E o antirracismo, na minha opinião, não é uma questão moral, é uma questão prática. No final do dia, o que é que você fez nesse sentido? Né? Como você agiu do seu lugar? Claro que a gente não vai agir de outros lugares, mas qual é o seu papel do seu lugar? Todo mundo tem lugar. A sua segunda pergunta era lugar de fala. A Djamila divulgou muito esse conceito no Brasil, e ainda bem, a Djamila Ribeiro. Mas é um conceito Foucaultiano. E o que Foucault chama a atenção? Que não há quem não tenha lugar de fala.
A questão para a gente pensar, porque muita gente fala, lugar de fala, agora só uns que têm lugar. Não, 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 todo mundo tem lugar de fala. Mas o que é que Foucault chama a atenção? Que pessoas brancas como eu nunca tiveram problema para exercer o seu lugar de fala. Essa é a questão. E vamos continuar a exercer. Enquanto que você tem outras pessoas que sempre tiveram problema para exercer o seu lugar de fala. Então, eu acho que é disso que se trata. Todo mundo tem, só que alguns sempre tiveram. E outros agora que começam a ter. O que é o racismo estrutural? O que é o racismo institucional? É um pouco isso que nós falamos aqui. É quando o racismo vira uma linguagem que estrutura as minhas ações, estrutura a minha forma de agir, de estar no mundo. E ao estruturar, ele cega. E o que a gente faz? Nós agimos dessa maneira e não percebemos. Então, aí a importância de falarmos desse tema. Só para terminar essa pergunta que era tão longa. A gente sempre diz, não é, Rodolfo, que nós temos traumas individuais. E eu ando muito preocupada em pensar em traumas coletivos. Diante dos traumas individuais, os psicanalistas nos ensinam que é preciso falar deles. Essa é uma primeira forma de endereçar o trauma, falar, não ficar no silêncio. E acho que nós temos o trauma coletivo da escravidão e do racismo estrutural. E uma das maneiras de combatê-lo é isso que nós estamos fazendo hoje, falando sobre ele. Você é uma mulher branca que faz parte da elite intelectual do país, e a despeito disso você escreve muito, aborda muito essa questão racial, questão do racismo estrutural. O que te despertou, pessoalmente falando, a abordar essa temática? Olha, é muito difícil. A gente, quando faz na academia, a gente tem que fazer uma peça literária que se chama memorial, quando você vai virar livre docente, depois titular. Eu acho a coisa mais difícil de fazer, porque memorial, o que, que é? Uma espécie de autobiografia. Todos nós biografamos as nossas vidas, não é? O Philippe Artier fala isso, né? A gente não se dá conta, mas nós biografamos sempre, ainda com o Instagram, nós biografamos ainda mais. Mas qual é a dificuldade disso? Porque é muito difícil você colocar sentido no passado, ou então tentar achar que tudo era previsível, né? Não era. E eu acho que tem muitos motivos para eu me preocupar com isso. Eu venho de uma família judaica, nesse momento tão difícil de falar desse tema. Mas meus pais nunca foram pessoas franceses, italianos, né? Me colocaram logo numa escola pública. E o colégio vocacional, na época, uma excelente escola pública, porque eles diziam que era preciso, você estando num país, você precisava se integrar com as questões do seu país e os problemas do seu país. E acho que foi essa minha formação pública no colégio vocacional. Você é muito novo, você não deve saber, mas eram colégios experimentais, então pessoas como eu que vinham de uma elite, que tinham menos vagas, então todos os meus colegas eram pessoas muito diferentes da minha formação, e isso me fez ficar muito alerta ao Brasil, né? Quando eu entrei na universidade, eu fui exposta a professores como Fernando Novaes, que para quem a questão da escravidão é uma questão fundamental. Então, já na graduação, Rodolfo, eu tive uma bolsa de iniciação científica para estudar a escravidão, veja só, em Ilhabela, já quando eu estava fazendo o começo da minha carreira, e desde então eu continuei, porque foi ficando cada vez mais claro para mim, sabe? Como essa é uma questão que é preciso que se fale. E houve um momento em que também toda uma intelectualidade branca na qual eu me incluo falava sobre os outros e não falava sobre si. E cada vez mais eu comecei a perceber que é preciso falar do meu lugar de fala. Então eu tenho tratado muito, claro, denunciado os horrores da escravidão, denunciado também a questão do racismo, mas a partir do meu lugar, que é o lugar da branquitude. Né? Tanto que meu último livro é sobre branquitude, né? E que é o seguinte: durante muito tempo, nós, eu digo, acadêmicos, brancos, estudamos os outros, os indígenas, os ciganos, os negros, e é preciso estudar a nós mesmos, porque a cor branca não é uma cor neutra, muito ao contrário, e tem cor. Então, é preciso pensar de que lugar você fala e quais são os constrangimentos do lugar da onde você fala. Aproveitando aí deixa, né? Você falou do livro Imagens da Branquitude, que você escreveu juntamente com uma amiga sua, né? Uma pesquisadora.
Não, Imagens do Branquitude escrevi É, só. É carreira sozinho? solo. Sim. É. E foi É, livro que ganhou o Jabuti Acadêmico agora. sim. O que significa, de fato, branquitude? Você falou um pouco aí, mas às vezes as pessoas ouvem e pensam que é apenas aquilo que é oposto à negritude, alguma coisa assim. Não, não. É bem importante diferenciar, né? Primeiro que há toda uma bibliografia muito forte sobre o tema, desde acadêmicas brancas como eu, a Lia Weiner Schukerman, que eu gosto muito, até toda uma bibliografia produzida no exterior e no Brasil. Né? Eu acho que no Brasil o grande nome é Cida Bento, né? Com o livro Pacto da Branquitude, mas Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez há tanto tempo, né? E fora do Brasil, uma bibliografia extensíssima, que fala de branquitude, mas que, claro que branquitude e negritude são relações, são pares opostos, né, que se definem, mas nesse caso, não são homogêneos, né, não são pares correlatos, porque a negritude é um movimento que começa nos anos 20, 30 na Europa, e tem um braço nos Estados Unidos, que é um movimento de autoafirmação dos grupos negros. Enquanto que a branquitude é um movimento de denegação. Nossa, toda vez que eu falo disso, as pessoas falam, não, você que é como se fosse um xingamento, né? Não é. O que é a branquitude? É justamente esse lugar, no meu livro eu chamo da presença da ausência, justamente porque é um lugar muito poderoso, mas um lugar que não se afirma. Então, a branquitude cria classificações, mas não participa dessas classificações. O maior exemplo é o Museu de Etnografia. No Museu de Etnografia, não sei se você teve em algum, né? Eu sempre frequento. É impressionante. Você tem toda a humanidade, a Ásia, a África, os nativos sul-americanos, norte-americanos, só que quem não está exposto nesse museu de etnografia? Justamente as populações brancas, que são as classificadoras. Então, a branquitude produz classificações, mas não faz parte da classificação que ela produz, ela se ausenta. Produz normas para os outros, mas não faz parte dessa norma. Por isso que eu uso o conceito, nesse livro, de presença da ausência. Você analisa muitas imagens, né? Enfim, É isso que eu ia falar, símbolos. que talvez, se tem alguma coisa que eu fiz de novo nesse livro, foi o uso de imagens, né? Porque essas teorias, muitas vezes, são mais teorias sociais, né? E eu, basicamente, uso esse referencial todo para pensar imagens. E como as imagens têm esse papel de naturalizar, de normalizar, né? Então, as imagens escritas nos mapas, as imagens escritas nas iconologias, as imagens presentes nos monumentos, as imagens presentes nas propagandas, as imagens de sabonetes, as imagens de amas negras. Então, são vários temas que eu trago aí, Até, mas até jogando sapatos, né? sapatos. Sapatos é um elemento fundamental. Os sapatos e a ausência deles, né? A ausência deles. E é um símbolo de posse, né? Um símbolo de abastança, né? É porque durante a escravidão você não tinha nenhuma lei, mas os escravizados não usavam sapatos. Eu mostro como existiram várias notícias de naturalistas, viajantes, testemunhos no contexto da abolição que mostram como muitos libertos foram lá e compraram sapatos, mas os sapatos fizeram bolhas, né? Então eles levavam os sapatos a tiracolo como sinais de prosperidade. Mas no livro eu mostro muito como uma forma dileta durante o período da escravidão e depois de mostrar a hierarquia, era o senhor se fazer retratar com uma roupa toda completa, botas, mas também terno, cebolão, com os seus trabalhadores e trabalhadoras descalços. Né? Então, essas são, Rodrigo, convenções do olhar. Todo mundo acha que olha livremente, mas não. A gente olha, a gente vê com os filtros da cultura. Tanto que eu oponho dois verbos que são ver e enxergar. E digo que ver é uma capacidade biológica que quase todas e todos nós temos. Já enxergar é uma opção cultural.
e muitas vezes a gente não enxerga. Então, a gente vê uma obra, vê um quadro, a partir de convenções do olhar. Você mencionou aqui na conversa, né, autoras negras como a Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, a Angela Davis, por exemplo, né, dos Estados Unidos. O que essas autoras negras e outras ajudaram você a, enfim, a pensar o Brasil de maneira diferente? Olha, muito, porque, Rodolfo, eu costumo dizer, até meus alunos acompanharam isso, e acho que a entrada de cotas na universidade mudou muito para bem a universidade pública. Então, eu vejo pelas minhas alunas, meus alunos, e esses alunos que entraram por cotas e também sem cotas, né? Não todos entraram por cotas, mas eles têm ajudado muito. Por exemplo, os professores, os meus cursos ficaram muito menos colonizados, né? Assim, eu fico pensando, eu, durante anos, dei um curso chamado Ler Imagens, que eu ainda dou em Princeton e na USP, que era basicamente feito por pintores brancos, né? E pintores homens. Quando eu acho que a gente precisa abrir os olhos, né? Eu participei muito tempo do MASP, fiz histórias afroatlânticas, todas essas histórias, para a importância não só dos intelectuais e das intelectuais negras, como dos pintores negros e negras, né? E que vem mudando a nossa agenda, vem mudando o nosso olhar. Mas também nos meus cursos, a entrada de autoras como a Sueli Carneiro, Cida Bento, Lélia Gonzalez, Saidia Hartman, Tina Kant, né, alteraram totalmente formas de olhar e formas de entender esse nosso mundo. Um historiador muito importante para mim é o historiador haitiano, que se chama Trujillo, que mostra como o nosso arquivo, né? Por exemplo, esse semestre eu estou dando um curso junto com o Paulo Augusto Martins sobre o Trujillo, né? sobre colonialidade, sobre como os nossos arquivos são tremendamente coloniais. E quais são os perigos dos arquivos coloniais? O que, que a gente deixa de ver? Então, esses autores todos foram fundamentais, assim como autoras que escrevem literatura, como Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. O que a gente tem que pensar, Rodolfo? Como os nossos arquivos trazem basicamente histórias de pessoas brancas, né? É preciso que a gente use, até da literatura, é o que diz a Saidia Hartman, para ficcionalizar a realidade. Ou seja, produzir outros tipos de arquivos, né? Isso é muito importante, sabe? E, enfim, falei demais. Lili, o nosso grande problema é o racismo, né? Você, inclusive, sempre afirma isso, né? O que as pessoas brancas, a branquitude, precisa fazer para combater o racismo? Bom, antes eu quero corrigir uma coisa, porque eu falei Paulo Augusto Martins, é Paulo Augusto Franco, que dá o curso comigo sobre arquivos. O que a gente deve fazer para combater o racismo? Primeiro, não tem receita fácil. Se fosse fácil, a gente já tinha resolvido, não é? Mas, assim, cada um parte do seu lugar. Se você é um jornalista ou uma jornalista, o quanto você chama colegas negros e negras para participar das suas pautas? O quanto você chama intelectuais negros e intelectuais negras para falar de temas, não só de escravidão, porque isso também é uma forma de colonialidade. As intelectuais e os intelectuais negros podem falar, brancos podem falar de qualquer tema. Os intelectuais e as intelectuais negras só podem falar de coisas relativas a negros. Não. Temos grandes intelectuais falando de temas muito fortes da nossa nacionalidade que precisam ser convocados, precisam ser chamados. Se você é um historiador, uma historiadora, um cientista social como eu, quanto que você coloca de intelectuais negros, negras, negros no seu currículo básico? Não é só o currículo sobre temas negros, também sobre temas negros, mas o quanto você coloca para discutir nos seus cursos de introdução ao Brasil? Quanto você coloca personagens negros e negras, perdão, para falar desse tipo de tema? Se você é um dono de empresa, como que você faz para tornar a sua empresa mais inclusiva? Como é que você pode dizer, por uma questão de mérito,
que não existe, isso já é uma falácia. Mas se não for uma falácia, o quanto você cria de custos internos para que novas pessoas possam entrar? Na Companhia das Letras agora temos cursos para ajudar pessoas a serem pessoas negras, indígenas, quilombolas, para ajudarem a ser editores, para ajudar a ser revisores, para ajudar a ser tradutores. Quanto você faz isso do seu lugar? Na sua casa, no seu dia a dia. Quanto você faz para não reproduzir o racismo? Quantas vezes você não atravessa a rua porque vê uma pessoa negra? Como é que você faz para parar com isso? Quantas vezes você não olha com desconfiança? Então, se você é dono de um restaurante, quantos garçons negros, garçonetes negras você emprega? Não só na cozinha, lá fechados, mas para ser recepcionista, por exemplo. Essas são atitudes pequenas, mas que cada um, cada uma, pode tomar do seu lugar, do seu próprio lugar. E com isso a gente vai mudar muito. Se você é um pai, se você é uma mãe, quantas vezes você lê livros de autores e autoras negras? Quantas vezes você não leva seus filhos para ver peças com autores e autoras negras? Isso não quer dizer que você vai deixar de ver outras coisas, deixar de ler outras coisas, mas tem que ser uma intenção. Porque se não existir uma intenção, Rodolfo, a naturalização nos joga para o contrário. Então, eu sempre digo, eu venho da antropologia, eu acredito na diversidade, eu acho que mais é mais. Não estou dizendo para excluir nada, mas eu estou dizendo para incluir muito. Né? Lili, recentemente você foi eleita, né, membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 9. O que significa para você ocupar esse espaço que historicamente sempre foi ocupado por homens brancos? A academia é como as demais falamos aqui de racismo institucional, né? Então a academia ela é um espelho também do que acontece na nossa sociedade, né? Ou seja, vou falar da academia, mas não posso deixar de esquecer disso, né? No momento em que nós estamos conversando aqui no dia, não sei que dia é hoje, dia 20 de outubro, o presidente do Brasil está para escolher um novo membro, uma nova membra para o Supremo Tribunal Federal, e só há uma membra no momento, né? A Carmen Lúcia, e as pessoas falam naturalmente que ele vai escolher entre uma pessoa que sempre trabalhou com ele, né, sempre esteve presente com ele, né, da sua confiança. Aí, você pode cortar isso um pouco, que os meus cachorros entraram. É isso. Estamos na internet e no YouTube. Então, tá bom. Que é uma pessoa, que são dois homens brancos, eu não vou aqui, não estou aqui para discutir, né, essas indicações, mas como é natural que se diga que não há uma mulher, e que não há uma mulher negra. Eu, com a Débora Diniz, estou numa campanha sobre isso, sabemos que vamos perder, mas qual é a importância da campanha? A importância da campanha é para não naturalizar esses espaços. Gente, estamos aqui na internet, estou sendo cercada dos meus cachorros. Está tranquilo. Claro, aqui o meu escritório só tranca de fora, não de dentro. Então, eles entram, saem, empurram cadeira. Perdão. Então, eu estou falando de um espaço de naturalização, que é o Supremo Tribunal Federal, talvez o espaço mais importante da política, e as pessoas falam com grande naturalidade, não, é entre esse homem branco e entre esse homem branco. E eu falo, gente, é isso que é ver e não enxergar. Academia. Academia é um lugar de grande importância simbólica, real. Cuida da nossa língua. A nossa língua é nossa pátria. Eu quero mátria, como diz Caetano Veloso. E lá também é uma minoria de mulheres. Em primeiro lugar, na cadeira número 9, eu vinha não substituir, porque ele é insubstituível, eu vinha ocupar essa cadeira que estava, durante muitos anos, ocupada por Alberto da Costa e Silva, um grande africanista brasileiro. Uma pessoa que eu acho que... Falei da Ana Maria Gonçalves, que vai tomar posse daqui a pouco, né, com o seu livro Defeito de Cor, mas ela mesma diz como ela se pautou na obra de Alberto da Costa e Silva. É uma obra que é incontornável para quem quiser falar de África, quiser falar dos povos africanos que vieram sequestrados do seu continente, morar e viver no Brasil e fazer o Brasil. Então, em primeiro lugar, é motivo de honra, porque também afetivamente Alberto era
era meu pai intelectual, meu pai afetivo, eu que perdi o pai muito jovem, então eu não posso falar dessa cadeira sem falar de Alberto da Costa e Silva. E quando eu fiz o meu discurso, começava no meio e terminava com Alberto da Costa e Silva. Mas, por outro lado, é um lugar de muito poucas mulheres, né? As mulheres que lá estamos fazendo uma campanha, né? Entrou já a Miriam Leitão, agora a Ana Maria Gonçalves, para aumentar essa representatividade. E por que é tão importante, Rodolfo? Por que eu falei do Supremo também? Porque não é uma questão só numérica, é uma questão muito maior que está em jogo. Porque quanto mais diversas forem as instituições, mais elas representarão a diversidade do Brasil. Mais elas vão acolher experiências distintas, mais elas vão acolher projetos distintos. E isso é força, isso não é menos, isso é mais. Então, como eu entendo isso na ABL? Eu entendo que a ABL é também um espaço em que a gente percebe esse racismo estrutural e institucional, e um racismo que intersecciona gênero também, que é importante a gente falar, tanto no Supremo como na ABL. Então, se existem mulheres na ABL, é a primeira vez que vai entrar uma mulher negra. E no Supremo, a campanha que eu fiz com a Débora Diniz, que eu tenho feito, é por uma mulher negra. Nós vamos perder. Mas por que é importante fazer essas campanhas, Rodolfo? Porque é importante tirar as pessoas do seu lugar de conforto. É importante destacar que, mais uma vez, o Supremo não vai contar, provavelmente, com uma mulher, e muito menos com uma mulher negra. Então, criar desconforto é muito importante para a gente sair da zona de naturalização. E você acredita que é uma tendência, por exemplo, da ABL, de se abrir cada vez mais para a diversidade? Você acha que isso é apenas algo pontual? Ou a gente pode experimentar aí mudanças? Eu penso que há uma tentativa, né, de se abrir em muitos sentidos, né? Elegemos também o Milton Atum. Mas com isso eu não quero dizer que a ABL não era representativa, era representativa. A ABL é o lugar de produção da nossa língua. E vejam a importância de pessoas como o professor Bechara, que acabou de falecer, né? Mas ele é um guardião da nossa língua. Guardião não no bom sentido, não no sentido de conter, mas no sentido de explorar. A ABL sempre teve grandes historiadores, grandes economistas, grandes juristas, grandes cientistas sociais, grandes literatos, grandes críticos literários, grandes jornalistas. Agora, é importante que a gente continue. Sempre teve uma diversidade, digamos assim, muito grande e de muito respeito com relação às áreas que ela cobria. Agora, eu acho que um grande desafio será buscar a diversidade, que é um desafio brasileiro. Começamos a falar nisso, não foi, do Rodolfo, na nossa entrevista. Sim. Qual é o grande desafio da nossa democracia? Ser mais diversa, ser mais inclusiva, ser mais plural. É um desafio. Não faltam boas candidatas, né? Não faltam boas candidatas, nem para o Supremo, nem para as empresas de advocacia, nem para a academia, nem para o jornalismo, nem para a BL. E nós estamos sempre tendo que falar mais uma vez, dizer de novo. Como diz a Sueli Carneiro, por vezes é cansativo, mas é necessário. E aí eu acho que eu, como uma mulher branca, tenho um papel, porque de novo, o começo da nossa conversa, como eu tenho mais lugar de fala, eu tenho que usar esse meu lugar de fala, eu pelo menos acho, né? Para falar sobre diversidade, sobre a importância da diversidade. Lili, para a gente encerrar aqui, o que você diria para as pessoas negras que estão nos acompanhando agora e para as pessoas brancas que também nos assistem? Para as pessoas negras, eu diria, não desistam, por favor. E eu jamais quero ensinar o vigário a rezar. Ou seja, eu jamais posso falar no lugar de. No máximo, eu posso falar com. Eu já fiz várias palestras em que
eu abro a palestra, depois vem a Djamila, ou vem a Bianca, ou vem o Thiago, o Amparo, e eu brinco que sem nenhum preconceito com os Titãs, que eu adoro, que eu sou Titãs e eles são os Bob Dylan, que eu sou, enfim, eu só faço a abertura. Então, para as pessoas negras, eu diria: olha, não desista, porque já houve um momento que a gente não podia falar de cotas, já houve um momento em que essas eram falsas questões. Agora, eu acho que dificilmente as pessoas dirão que se trata de uma falsa questão. E diria também para as pessoas negras que é preciso ficar de olho, porque essa onda de autocracia, essa onda de autoritarismo tem produzido um backlash. Então, se a gente olhar o que está acontecendo com esses autocratas de extrema-direita, eles estão atacando ganhos que foram feitos com muita luta pelos movimentos negros, atacando, e já temos várias empresas, veja Google, por exemplo, que tinha uma política de inclusão racial e que não tem mais. Então, é preciso lutar sempre, lutar mais, e eu espero ser uma aliada, eu diria, tomara que eu seja uma aliada. Para as pessoas brancas, eu diria, vamos usar o nosso lugar de fala, que é um lugar de privilégio. Eu estou falando de privilégios simbólicos, privilégios materiais, privilégios intelectuais, privilégios políticos, privilégios sociais, privilégios na nossa segurança, porque podemos nos assegurar mais. Usem a gente precisa usar esse lugar de maneira mais cidadã, de maneira mais democrática. E democracia sempre foi, pelo menos, a utopia da pluralidade, né? Então, é preciso falar do tema e é preciso pensar essa questão da branquitude, eu repito, não como uma categoria de acusação, mas como um projeto, né? Essa é a ideia. O que eu faço? Né? Não porque também a gente gosta de pegar a palavra de ordem, né, e usar sem pensar. Né? Então, antirracismo. O antirracismo é uma palavra de ordem da Angela Davis que convoca a ação. Né? Então, no fundo, a ação é o critério da verdade. Então, que critério da verdade a gente faz todo dia, a cada hora, do nosso lugar e sempre que nós podemos? E nós temos lugar. Né? Lili, te agradeço demais por atender o meu convite. Claro, Sempre você é muito carinhosa. Tenho Desculpa certeza que a chorrada é aqui, que isso. É viram. isso. Tenho certeza que essa conversa aqui vai ajudar muita gente a refletir sobre essa questão do racismo, a pensar o Brasil e também a pensar as suas próprias atitudes, né, em relação a esse problema que a gente enfrenta no país, né? Que um dia que a gente consiga superar esse problema que é o racismo. Então, eu te agradeço. Para você que nos acompanha até este momento, eu deixo o meu convite. Se inscreva aqui no canal, deixe um like, compartilhe o link com mais pessoas e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado, viu, Lili? Eu que agradeço, obrigada. E, bom, para nós aqui, bom dia, né? Como todo Bom mundo pode dia. assistir no horário que for, bom dia, boa tarde ou boa noite. É isso. Tá bom, gente? Até mais, até a próxima.